Tudo bem, pessoal? Mais uma vez a gente está aí, né, se encontrando, utilizando esse mecanismo aí de uma aula à distância, mas é uma aula que com certeza também tem o seu valor, uma aula que vem dar resposta a essa situação que a gente está se encontrando, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder estar presencialmente como nas aulas anteriores, entendeu? Como o sistema usual, tá ok? Nós estamos esperando, né, que realmente já tenha acontecido o pico dessa doença, né, desse vírus aí, que volta e meia os cientistas, as autoridades estão dizendo, houve o pico, vai ter outro pico. Então, de 10 dias para cá, mais ou menos, né, infelizmente aumentou um pouco o índice de contágio, então a gente espera, né, que já tenha acontecido esse tal pico e que comece, né, a decrescer, né, a replicação desse vírus, entendeu? Que essa tal curva de achatamento comece a diminuir cada vez mais e assim, né, a gente possa voltar à normalidade, né? Então, as próprias autoridades, aos poucos, elas estão, né, fazendo com que a população volte à normalidade, mas é preciso ainda ter os cuidados profiláticos, entendeu? Lavar as mãos, manter a distância, utilizar máscara. Então, assim, não pense que a liberação consciente, né, teoricamente consciente, a gente acredita que é consciente, seja sinônimo da gente vacilar nos cuidados que precisa ter. Então eu espero que todos vocês estejam bem, juntamente com seus familiares. Lembrando que na última aula, né, o dia 27, eu coloquei um vídeo para vocês que fala sobre as propriedades da água, suas características, né, dando seguimento, né, ao trabalho que a gente tem realizando ou vem sendo realizado nos capítulos 1, 2 e 3, lembrando que o capítulo 1 tinha como título a biologia da vida, o capítulo 2 é as características gerais dos seres vivos e o último, né, que foi o objeto do nosso trabalho, seria capítulo 3, a química da vida. Então a pergunta número 1, ela pergunta a composição de água nos animais, nas plantas e alguns órgãos como o encéfalo, os músculos e os ossos. Então, nos animais essa composição é de 60%, nas plantas é 75%, no encéfalo, né, que dentre suas características, ele tem 1,4 gramas, ele é revestido pela caixa craniana, então o encéfalo ele tem aproximadamente 90% de água, os músculos em torno de 83% e os ossos na faixa de 25%. Então essa é a primeira pergunta, tá ok? Eu estou sendo como eu já utilizei nos outros vídeos, bem objetivo devido à questão de gravação, a questão, né, de própria limitação do instrumento que a gente tem aqui, é o celular, tá ok? A pergunta número 2, ela fala sobre a molécula da água, H2O. Então ela pergunta que tipo de ligação é essa, o que ela caracteriza essa ligação e pede para a gente representar ela da fórmula molecular, estrutural e eletrônica. Então nós sabemos que a água é uma ligação covalente ou molecular, ou seja, uma ligação que existe o compartilhamento de elétrons. Nós temos o oxigênio, entendeu? Que ele tem 6 elétrons na última camada. E nós temos o hidrogênio, que tem 1 elétron na última camada. Então, esses dois átomos de hidrogênio, eles vão ceder elétrons, vão compartilhar elétrons com o oxigênio, buscando a estabilidade eletrônica, tá ok? E aqui eu vou convidar você só a dar uma olhadinha, tá? Que é o seguinte, aqui nós temos, então aqui ó, H2O é a fórmula molecular da água, tá? Nós temos aqui ó, a fórmula eletrônica, onde está expresso esse compartilhamento de elétrons, então 6 elétrons aqui ó, no oxigênio, 1 elétron em vermelho aqui ó, de cada átomo de hidrogênio. Então aqui nós temos a fórmula eletrônica, aqui está havendo esse compartilhamento de elétron que é traduzido por essa ponte aqui na estrutura plana, tá ok? Então respondendo a pergunta número 2, a pergunta número 3, ela pergunta o seguinte, né? O que são moléculas polares e apolares e como é chamada essa propriedade, entendeu? Então moléculas polares são aquelas moléculas que elas têm, digamos assim, uma zona positiva e uma zona negativa. As apolares, elas não têm essas duas zonas, tá ok? E a característica, ou seja, como ela é chamada, a forte atração que existe entre elas, entendeu?
caracteriza ela como coesão. Então essa forte atração que existe entre as moléculas é chamada coesão, tá ok? A pergunta número 4, ela está basicamente sobre substâncias que são dissolvidas ou não na água. As que são dissolvidas são chamadas hidrofílicas e as que não são dissolvidas são chamadas hidrofóbicas, tá ok? Já a número 5, ela versa sobre reações de síntese por desidratação e quebra por hidrólise. Então assim, ó, essa luz está bem direto nos meus olhos, então às vezes atrapalha um pouquinho a própria visão, entendeu? Mas, vamos embora. Então, a reação, gente, por síntese de desidratação, em que a água é produto, ou seja, a água, ela é produto, é o segundo membro, ou seja, ela sofreu reação química, entendeu? Então, o que que acontece? Ela vai fazer com que duas ou mais moléculas se unem, e ao se unirem, o que que acontece? Nesse processo vai existir liberação de moléculas de água. Já na reação de quebra por hidrólise, o que que acontece? Vai existir uma dissolução. A água vai ser reagente, ou seja, ela vai ser o primeiro membro. Ela vai reagir, ou seja, se transformar numa outra substância. Então, essa molécula, o que que acontece? A água, ela vai sofrer uma transformação dessas substâncias, melhor dizendo. Então, o que que acontece? Essa molécula, ela vai se quebrar em duas, entendeu? E vai acontecer o inverso, né? Como nós vimos na outra, na síntese por desidratação, houve a liberação de água. Já nesse processo vai existir a entrada de moléculas de água, tá ok? Então, respondendo a questão número 5, a 6, ela pergunta o seguinte: por que o suor está relacionado com o mecanismo de evaporação de água do nosso corpo? Então, o suor ele está relacionado com o mecanismo fisiológico de redução de temperatura corpórea. Então, o que? Uma vez que a água ela evapora, ela vai roubar, ou seja, ela vai furtar o calor do nosso corpo e, consequentemente, ele vai resfriar. A 7, ela pede para a gente definir calor específico. E o que o alto calor específico de uma água, e o que define, melhor dizendo, o alto calor específico de uma água. Então, o calor específico é o quê? O calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessário para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. E o alto calor específico de uma água, ele está ligado intimamente à presença das ligações de hidrogênio em suas moléculas, ok? A pergunta número 8. Fala sobre a coesão e a adesão, que essas, digamos assim, são importantes, né, por uma propriedade física da água que é chamada capilaridade. Então, essa capilaridade faz com que a água ela possa subir, né, ela vai subir naqueles tubos finos ou em espaços muito estreitos. E a pergunta está dentro dessa ótica aí. Por que que essa água sobe? Então, essa água ela vai subir porque a coesão, as forças de coesão e adesão somadas, elas são maiores do que a força da gravidade. Então vai fazer com que ela suba numa superfície, ela suba a superfície da água dentro dos capilares. Tá? Então o que faz com que essa água suba, repetindo, é a força de coesão e adesão, que somadas são maiores que a ação da gravidade. E por último, né, eu vou convidar vocês a dar uma olhadinha aqui também. Tem uma figura, né? Chegar aqui, por favor. Ó, que é uma figura do mosquito, né, passeando, caminhando sobre a água. Aí pergunta o seguinte: a imagem representa uma propriedade da água. Explique. Essa propriedade é chamada tensão superficial. E ela era caracterizada pelo quê? Ela é caracterizada pela coesão entre as moléculas de água no estado líquido, tá ok? Então, tensão superficial é a propriedade, o que caracteriza ela é a coesão, ou seja, essa união, né, dessas moléculas no estado líquido. Tá bom, pessoal? Então, estão aí as respostas, vão lá, respondam o material que está sendo postado lá na plataforma. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é isso aí, tá ok? Um abração para todos aí, tenham um bom dia.